Olá pessoal, então seguimos aqui com a aula 3, parte 2, e vamos seguir no debate que a gente estava fazendo sobre o Cohen e o marxismo analítico. Né? Para recordar aqui, então, o Cohen apresenta o modelo de acampamento que representa aquele ideal de sociedade socialista, alicerçado no valor do companheirismo. Depois ele faz assim, ele relaciona ou compara esse modelo socialista, ideal de acampamento socialista, com o ideal capitalista, e depois ele apresenta outros cenários hipotéticos que são igualmente odiosos, segundo ele, para a maioria das pessoas. O que acontece? Com o decorrer do texto, ele vai apontar, vai tratar de alguns princípios morais, né? Então, ele apresenta aqueles princípios morais que sustentam a versão socialista de acampamento. São dois princípios: igualdade de oportunidade socialista e o princípio socialista de comunidade. Esse elemento é bem importante. Primeiro, princípio de igualdade de oportunidade. Esse princípio elimina a desigualdade que resultam de vantagens imerecidas ou desvantagens iniciais, que é o caso do talento da pesca. A gente viu o exemplo da pesca. Alguém, por exemplo, no caso, tem um talento X por pescar, pesca muito melhor que os outros, e depois quer se usar desse talento, né, que de fato seria algo imerecido, para ter um benefício a mais, digamos, na janta, na refeição, ou qualquer outro tipo de benefício que se possa pensar, usar digamos, o seu talento na pesca como moeda de troca, entre aspas, para ter um benefício maior dentro do acampamento. Cito Cohen. Agora, a igualdade de oportunidades, seja moderada ou radical, remove os obstáculos às oportunidades que afetam algumas pessoas e outras não. Obstáculos que às vezes são causados pelas melhores oportunidades que as pessoas mais privilegiadas desfrutam. Ou seja, ele está apontando que há alguns elementos que acabam levando algumas pessoas a ter mais privilégio que os outros, como o caso, um talento. Isso serve para impedir que alguém seja mais rico por ter talentos naturais ou nascer numa família rica, né? Então ele vai dizer, olha, isso não tem um valor moral, né? Porque imagine só, então eu tenho um talento natural de pescaria e aí eu quero ter um privilégio por causa disso, ou mesmo eu nasci num famoso, a gente usa o termo berço de ouro, e aí eu tenho certos privilégios. Ele diz, não, isso são elementos imerecidos. Por isso que é importante a igualdade de oportunidades. Seguindo aqui, cito Cohen. Quando a igualdade de oportunidades socialista prevalece, as diferenças de resultado não refletem nada além de diferenças de gosto e escolha, não diferenças em capacidades e poderes naturais e sociais. Assim, por exemplo, sob a igualdade de oportunidade socialista, as diferenças de renda prevalecem quando refletem apenas diferentes preferências individuais, incluindo preferências de renda e lazer. Ou seja, exclui as vantagens merecidas ou desvantagens iniciais. O ponto é isso, ele está falando, bem, existem algumas consequências que acontecem, que nascem das preferências pessoais, mas isso é diferente de eu me usar de um talento, né, ou de ter nascido numa família com mais riqueza do que a outra. Esse é o ponto. Mas, ele vai apontar, bem, mas esse princípio de igualdade de oportunidade, por si só, ele permite desigualdades. E por si só, ele não resolve as questões, né? A igualdade de oportunidade socialista permite que algumas desigualdades, permite que existam algumas desigualdades que repugnariam, né, os socialistas. Ou seja, a comunidade é colocada sob pressão quando grandes desigualdades prevalecem. As oscilações de igualdade de oportunidades socialistas devem, portanto, ser temperadas por um princípio de comunidade. Ali ele apresenta o outro princípio. Se a sociedade quiser honrar o caráter socialista que torna atraente o acampamento. Ou seja, né, existe a importância desses dois princípios morais. A questão da igualdade de oportunidade, mas
ela por si só não resolve as questões. A gente tem que ter o princípio de comunidade também. Assim, o princípio de comunidade elimina as desigualdades que separaram ou separaria os integrantes do acampamento. A questão aqui é bem clara, né? A necessidade desses dois princípios. Cito Cohen, comunidade pode significar muitas coisas, mas a exigência da comunidade, que é central aqui, é que as pessoas se preocupem e, quando necessário e possível, cuidem uma das outras, e também se importem em preocupar-se umas com as outras. Ou seja, a questão que ele traz, que ele cita a questão de uma pessoa rica, né? Qual é a realidade de uma pessoa rica, uma pessoa pobre, ele vai dizer que a desigualdade de renda, por exemplo, impossibilita que aquelas pessoas que são mais ricas tenham um entendimento dos problemas, digamos, de alguém mais pobre. Isso é bem factível de se pensar, né? Vocês imaginem pessoas que vivem, digamos, em bairros mais ricos ou bairros que as pessoas têm maior acesso a bem, têm mais riquezas. Essas pessoas não vivem realidades, elas não têm alguns problemas que a gente tem, por exemplo, em bairros mais pobres. Em bairros mais pobres a gente tem um problema básico, por exemplo, saneamento básico, né? O que não acontece num bairro, digamos, de pessoas ricas. Então, a questão para o Corner, olha, essas pessoas... eu citaria outra coisa, por exemplo, violência, mal violência, isso é outro tipo de problema. Uma estrutura básica, se falta de policiamento, a gente pode pensar em várias questões, né? Quando a gente pensa num bairro, digamos, mais nobre, entre aspas, e um bairro mais periférico. E para o Corren, o problema é o seguinte, olha, essas pessoas que vivem, né, dentro desse ambiente, digamos, mais rico, eles não têm como compreender a realidade daquelas pessoas que são mais necessitadas, né? Por isso que a ideia de comunidade ali é importante. A desigualdade, ele enfatiza aqui, impede a compreensão e a empatia com o outro. E esse é um grande problema, por isso a necessidade dos dois princípios. Depois dele apontar, né, ele começou colocando o ideal de comunidade a partir de uma ideia de acampamento. Ele comparou com alguns outros, né, com o acampamento, digamos, capitalista, apontou algumas situações que seriam moralmente não, digamos, odiosas, né? E aí ele vem a pergunta: esse ideal, né, de acampamento socialista, esse ideal de comunidades, a partir de sociedade, a partir desse ideal de acampamento socialista, é desejável? A questão é, o modelo de acampamento dentro das ideias socialistas é desejável como modelo para toda a sociedade? Primeiro porque é o seguinte, na verdade o Cohen, a argumentação dele transcorre assim, ó, ele imagina uma sociedade ideal a partir de um elemento restrito, um acampamento. E a partir desse acampamento, se a pessoa aceita, olha, eu acho desejável esse acampamento, ele pensa nesse acampamento num sentido macro, né? Um sentido como um ideal de sociedade mesmo. Como eu coloquei ali, ó, Cohen procura relacionar o ideal de acampamento apresentado anteriormente como um modelo para toda a sociedade. E vai responder sim. O experimento teórico de acampamento prova que é desejável. As pessoas desejam, né? A gente viu anteriormente que ele quer enfatizar, ele quer apontar para a desejabilidade desse acampamento, né? Para ele ter um argumento para dizer, olha, se a gente aceita que isso é uma sociedade dentro de bons princípios, um bom arranjo, que é desejável, se a gente aceita o acampamento dentro do regramento, isso é um bom argumento para a gente expandir, né, esse modelo de sociedade, né, esse modelo, digamos, de regramento, o modelo social para toda a sociedade. Então, ele tem que lidar com essa questão, né? Então, o argumento dele, a argumentação dele é ponto a ponto, só que a segundo ponto, né, que ele tem digamos, lidar é o seguinte, olha, que é uma das críticas, muitas críticas fazem
aos regimes, digamos, ou às ideias, seja socialistas, essa ideia, esses ideais de fato é factível, porque uma coisa é nós falarmos digamos, num acampamento, né? Pensar um regramento, o que seria desejável a partir de uma ideia de um acampamento, né? Uma coisa micro e mais, digamos, factível, né, à primeira vista. Quando a gente pensa na sociedade como um todo, né, parece que há um abismo, né, de a gente pensar, de pensar elementos de factibilidade entre a diferença entre o acampamento e toda a sociedade. Por isso que vai dizer que muitos julgam que o ideal, ele não é factível em grande escala. Ó, a gente pode até pensar, é desejável, né, que a sociedade fosse assim, mas em grande escala é complicadíssimo, né? Não é nada factível. Isso é uma das críticas. E ele vai apontar, né, que há duas razões pelas quais a gente poderia considerar isso impossível, né? Um, a motivação humana e dois, tecnologia social. Ou seja, a motivação humana diz respeito que nós não somos, né, por natureza, suficientemente generosos e cooperativos. Então, vocês imaginam assim, ó, a gente pensa no ideal de acampamento, né, mas em grande escala, será que nós somos, de fato, generosos e cooperativos, né? A gente tem esses elementos para conseguir realizar esse ideal em toda a sociedade. E o segundo ponto, que ele chama de tecnologia social, se fôssemos generosos e cooperativos, não teríamos como fazer a generosidade se converter no motor da economia, né? A gente teria um problema de projeto, né? Um problema de implementação. Então, Cochrane vai responder essas duas críticas, vai dizer, olha, nosso problema não é principalmente o egoísmo humano, né? Se a gente pensar, olha, como eu coloquei aqui, se a gente não é generoso, suficiente, cooperativo, tem o elemento do egoísmo humano. Mas o problema não é esse. O problema principal não é esse na visão do Cochrane. Mas a questão é a carência de uma tecnologia organizacional apropriada. Nosso problema é um problema de projeto. Para Cochrane, então, ele aponta primeiramente a questão daquele modelo de ideal socialista, né? Ele faz uma comparação com os outros, aponta alguns problemas de outros, digamos, de outros modelos e quer enfatizar não, a importância, o valor do seu modelo. E depois, obviamente, vai ter que perguntar sobre se é desejável e se é factível. A questão é o seguinte, a resposta que ele dá é que há, em última análise, quando a gente fala em factível ou não, ele tem um problema de projeto. Mas isso não invalida o argumento, ele defende isso, não invalida a desejabilidade e não invalida o socialismo como ideal desejável de sociedade justa, de uma sociedade melhor que uma sociedade, digamos, capitalista. Então seria isso. Eu tentei nessas duas aulas organizar o pensamento, né, a teoria e trazer esse autor, né, do marxismo analítico. Ele tenta tratar dessas questões da tradição marxista de um modo diferente, né? Eu acho que ele é um cara, como vem dessa tradição analítica, ele consegue botar ponto a ponto quais são as questões e traz também para o debate contemporâneo outro modo de ver. A gente já tinha visto o Rawls, né, o liberalismo igualitário, viu o Nozick e mais o Cochrane. A gente tem vários elementos e várias visões de mundo e vários projetos de que seria uma sociedade justa, né? Bem, seria isso. Então, bons estudos.